O Multifit de hoje vai dar uma dica quentíssima para vocês, que é sobre o treinamento HIIT que está bombando nas academias. Você já ouviu falar? Tiraremos algumas dúvidas e depois, no segundo bloco, faremos uma parte prática. Venha com a gente! E sem perder tempo, vamos começar as perguntas. Ô Fer, o que é o HIIT? HIIT, do termo inglês High Intensity Interval Training, nada mais é do que o treinamento intervalado de alta intensidade. Ou seja, é um método de treinamento que envolve e intercalam estímulos de alta intensidade com predominância real em altíssima intensidade. E como que surgiu o treino HIIT? Na verdade, muitas pessoas acham que é um método novo, né? O HIIT parece que aconteceu ontem. Só que veio lá de 1930 com um treinador alemão e um cardiologista, onde o intuito era realmente otimizar o desempenho atlético de alguns atletas. Então fizeram um estudo com mais de 3.000 atletas e eles analisaram e quantificaram os dados, mostrando que o HIIT ele provocava alterações fisiológicas que fortaleciam o coração. Então, depois disso, muitas pesquisas utilizando esse método de treinamento para promover uma melhora do desempenho atlético. E como funciona esse método? Daí a gente precisa ressaltar que é um método de treinamento e não um exercício, tá? Então, nada mais, nada menos do que aplicar esse método em diferentes tipos de exercício. Então, é um tipo de método que você pode realizar na esteira, no elíptico, com o peso do próprio corpo, também no treinamento resistido, que aí acaba mudando algumas nomenclaturas, mas o intuito, o mecanismo é o mesmo: realizar o treinamento em alta intensidade, num curto período de duração, por você estar em alta intensidade, e aí aplicar nos tipos de exercício. E qualquer pessoa pode praticar? Em algum momento da vida, sim. Obviamente, precisam ser levados em considerações controles e recomendações médicas. Mas um exemplo muito simples: se você tem algum problema osteoarticular, como é o seu, no joelho, você deve evitar impacto. Então, ao invés de realizar esse treinamento HIIT numa esteira ou na rua, você pode realizar ele num outro ergômetro, onde você não tem essa zona de impacto. Então, é um método de treinamento. Em alguns casos específicos, como por exemplo, problemas cardiorrespiratórios, ou algumas pessoas que possuem marca-passo, onde a frequência cardíaca ela não pode ultrapassar determinada intensidade, aí é uma restrição que a gente diz absoluta, porque por ser um método de treinamento em altíssima intensidade, você acabará realmente passando os batimentos que são da recomendação médica. Então, na maioria dos casos, é sim possível realizar, e aí a gente acaba abordando de maneiras diferentes para cada pessoa, respeitando suas limitações. E para emagrecer, funciona esse método? Muitas pessoas começam nesse método de treinamento com esse intuito, tá? Mas na verdade o mecanismo do emagrecimento ele é bem mais complexo do que a gente imagina, e ele ultrapassa os valores de calorias dispendidas durante o esforço físico. A gente sabe que tem fator alimentar envolvido, hormonal, questões do sono, né? E também, com certeza, a importância do exercício físico. Mas, falando em relação ao emagrecimento, a maioria dos estudos, eles mostram que necessita sim desse déficit calórico, ou seja, o seu balanço energético para você emagrecer, na maioria dos casos, ele precisa ser negativo, tá? Então você precisa estar ingerindo menos calorias do que você consome, tá? Obviamente com a termogênese dos alimentos e com a sua taxa metabólica basal, mas o HIIT ele sim tem se mostrado bem interessante para ajudar nesse mecanismo. Porém, é muito importante que você continue no programa de exercício físico. Muitas vezes a gente entra num tipo de método achando que ele é o melhor para determinado objetivo, mas não é um método que você de casa consegue inserir na sua rotina de vida. E quais são esses benefícios? Na verdade, existem inúmeros estudos mostrando os benefícios do método HIIT para diferentes populações. Tanto para indivíduos obesos, por mais que pareça, a gente vai fazer um pouco na parte prática, eu vou mostrar alguns detalhes, para melhora da saúde cardiorrespiratória, para funções relacionadas à prática esportivas, porque ele imita muito o que se faz
em jogos esportivos, ou seja, quando você disputa alguma competição, você normalmente não realiza em alta intensidade. Então, se você treina em alta intensidade, você consegue transferir isso muito bem para a sua prática esportiva. Então, tem essa relação e também relação principalmente do mecanismo cardiorrespiratório. Você vai melhorar a sua capacidade máxima do seu VO2 máximo, que é a sua máxima capacidade de captar esse oxigênio do meio externo e transportar durante exercício físico severo, realizando o treinamento de alta intensidade. Então, não existe o melhor método de treinamento, existe aquele que melhor se adapta para você. E para quem é recomendado? O mais importante do exercício físico é justamente você conseguir se manter no programa de exercício físico, pensando no aspecto da promoção da saúde. Pensando em desempenho esportivo, práticas esportivas, esse método de treinamento pode ser muito recomendado para esse aspecto. Pensando apenas no emagrecimento, são vários fatores que influenciam e a gente, primeiramente, deve respeitar as suas limitações. Então, se você aí de casa tem alguma limitação, consulte primeiro um médico para ver quais são as restrições que você possui e depois contate um profissional de educação física para dar aí as orientações e otimizar e colocar de uma forma mais segura e efetiva dentro do seu cronograma de exercício físico. Mostraremos na prática como funciona o método HIIT e a diferença para métodos convencionais em baixa e moderada intensidade. Para isso, analisaremos em duas diferentes respostas, o método HIIT com a Luana na esteira e o método autoselecionado ou moderada intensidade com o elíptico. Durante o teste, analisaremos a frequência cardíaca para justamente justificar essas respostas fisiológicas durante os diferentes métodos de treinamento. Luana, 20 segundos em altíssima intensidade para 10 segundos de intervalo. Daiane, durante 10 minutos, fará a autoseleção da carga de acordo com a tabela de percepção de esforço. Vamos lá? O método HIIT, para exercer estímulos em altíssima intensidade, é necessário e interessante que faça um bom aquecimento. Antes de dar esses estímulos, você vai dar uma caminhadinha agora para começar o exercício. Daiane já pode começar. Então vou dar Start aqui para a gente começar monitorando as respostas fisiológicas da frequência cardíaca, tá? Assim como o gasto energético. Um fator bem importante, bem interessante, muitas pessoas buscam o consumo de calorias. Quanto mais calorias gastar, mais interessante é. Nem sempre assim, por quê? Mudam-se respostas mecânicas também. O método HIIT ele é interessante porque algumas revisões sistemáticas mostram, então são estudos, uma série de estudos, mostram que exercícios em altíssima intensidade faz com que você gere aquele tal do EPOC, que nada mais é do que o consumo elevado de oxigênio pós-exercício. Isso faz com que você continue queimando calorias horas depois de realizar esse estímulo em alta intensidade. Então aqui a gente consegue observar as variáveis fisiológicas. Luana, vamos aumentar um pouquinho a intensidade agora. Daiane, dentro da percepção de esforço em intensidade autoselecionada. O método que a gente está realizando hoje é de Izumi Tabata, de 1996. Então 20 segundos em altíssima intensidade para 10 segundos de recuperação. Essa recuperação pode ser parado ou andando, caminhando em velocidade baixíssima. Lembrando que o método HIIT não é apenas nesses dois ergômetros, você consegue realizar também na rua, na sua própria casa, tá? Que é um ponto interessante do HIIT. Hoje muitas pessoas possuem, ou pela organização, pouco tempo com o exercício físico. Então, por ser realizado em altíssima intensidade e curta duração, pode ser um método bem interessante para você. Lembrando que um fator bem importante é que você continue no programa de exercício físico. Se você sentir alguma coisa durante esse protocolo de treino, consulte um médico, novamente ressaltando esse aspecto, e a abordagem vai para exercícios autoselecionados. Na literatura, a gente consegue observar que exercícios autoselecionados, como é o que a Daiane está fazendo ali, possuem uma relação muito boa com a aderência no programa de exercício físico, ou seja, sensações de prazer. Quanto maior for a sua sensação de prazer durante o exercício físico, mais fácil será de você continuar no programa de esforço. Vamos começar com o método? Então vamos lá. 20 segundos em altíssima intensidade e 10 segundos em baixa intensidade. Daiane continua na mesma intensidade de esforço. Vamos lá? 20 segundos forte.
A gente consegue observar, durante o teste de esforço, a frequência cardíaca está muito diferente do da Luana, que está realizando o método HIIT, com o da Daiane, que está num exercício autoselecionado, tá? Ou poderia ser uma prescrição moderada intensidade ou baixa intensidade, mas essas respostas elas são bem diferentes e quanto maior for a sua frequência cardíaca durante o exercício físico, maior será o seu gasto calórico. Então agora ela está no período de recuperação, olha como que a frequência dela subiu bastante. Indivíduos bem treinados recuperam mais rápido a frequência cardíaca, então quanto maior for o seu nível de condicionamento físico, mais rápido será a sua recuperação. O método que a gente utilizou hoje é apenas mais um dos inúmeros métodos do protocolo HIIT. Existem inúmeros, pode ser que você realize uma razão entre alta intensidade e baixa intensidade de 60 segundos em alta intensidade para 20 segundos de descanso ou para 30 segundos de descanso, tá? Ou que você faça esse método que é bem comum, por isso que foi utilizado no dia de hoje. Intervalo de recuperação acabando. 3, 2, 1, vai de novo. Forte. Na máxima intensidade. Reparem como a frequência cardíaca ela vai se alterando. Vamos ver até o final dos 20 segundos. Forte, 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 forte. E a da Daiane continua contindo aqui, ó. Ela vai parar, tem um delayzinho que é natural do software. Vamos ver qual que é o comportamento. Por fim, outro detalhe importante está relacionado à parte mecânica. Para se exercer uma alta intensidade, uma alta velocidade, na esteira, por exemplo, é necessário você aumentar o comprimento do passo e aumentar a cadência, número de passos por minuto. Assim, alterações mecânicas são bem importantes, então o fortalecimento em diferentes musculaturas ele também aumenta. Já no caso da Daiane, que está realizando no ergômetro que não tem a questão do impacto, é bem interessante para quem possui lesões osteoarticulares, como é o caso dela, como falamos anteriormente, que ela tem lesão condral. Perfeito? Então, o intuito de hoje era justamente demonstrar, tanto na teoria quanto na prática, os principais pontos antes da realização desse método tão comum nos dias de hoje. Agradecemos Daiane e Luana por participarem com a gente e você de casa. Muito obrigado e até o próximo TFIT.